Mais que depressa o Prota se dirige ao aeroporto para se encontrar com Tchá. Pelo smartphone, Tchá avisa ao Prota que já chegou, mas, mesmo procurando muito, o Prota não consegue encontrá-la. Logo o Prota avista Tchá sendo assediada por um fã babão, querendo levá-la no seu carro. Rapidamente, o Prota se aproxima, dando um chega pra lá e dizendo que ela não queria ir com ele, que não precisava forçá-la. O babão pergunta quem ele era para cuidar da vida dela, já que ele era um fã, um gado. Logo Tchá reconhece o Prota, chamando-o de irmão Qian. Impressionado, o gado exclama: Mestre Qian? Já tendo se colocado no seu lugar, o gadinho pede desculpas. Tchá agradece ao Prota por salvá-la do seu fã. Sem dizer nada ao Prota, ela pensa que era um absurdo o seu fã achar que ela iria andar em qualquer carro só porque ele havia enviado alguns presentes para ela. De braços dados com o Prota, Tchá diz que não esperava que o irmão Qian fosse tão jovem, imaginava um empresário na casa dos 40. Já ele, tentando parecer modesto, pede a ela que o chame de Lin Xin e diz que, pessoalmente, ela era ainda mais bonita. Nesse momento, a mágica acontece. O sistema ativa a missão de contra-ataque em Tchá, tornando a mais nova vítima do Prota opressor. Próximos a eles, alguém grita por Tchá. Chamando-o de Sr. Zhao, Tchá pergunta o porquê de ele estar ali, enquanto lhe apresenta o Prota, dizendo que ele lhe deu muitos presentes em uma transmissão ao vivo. Ele diz que está ali para atendê-la e que não poderia deixar que ela pegasse um táxi. Todo alegrinha, ela diz que aquele era o usuário, pobre de dinheiro. Sr. Zhao, impressionado, diz que não esperava que ele fosse tão jovem e que, se soubesse que ele viria, não teria vindo buscar Tchá com seu carro de 5 milhões. Ele pede desculpas por envergonhar o Prota e diz que não sabe qual dos carros ali seria o carro do Prota. E, antes que o Sr. Zhao terminasse de falar, o Prota já ativa o modo miséria e solta que chegou ali pilotando uma humilde lambretinha. Tchá quase tem um AVC nesse momento. Já a caminho do hotel, no carro do Sr. Zhao, agora valendo 5 milhões e uma lambreta, ambos se dirigem ao hotel. Pensando que o Prota não parecia ter mais de 20 anos e que suas roupas eram baratíssimas, Zhao chega a duvidar se ele realmente gastara 20 milhões em uma transmissão ao vivo. Então comenta que o mestre Qian era tão discreto e pergunta ao Prota se aquele seria o caminho para a simplicidade. Sr. Zhao ainda acrescenta que Tchá não se importaria de ir na lambreta do mestre Qian, mas, como estavam com muitas malas, seria melhor seguirem em seu carro. O Prota apenas concorda. Agora, com uma pulga atrás da orelha, Tchá começa a desconfiar se aquele era mesmo o mestre Qian. Chegando ao hotel e entrando na sala de eventos, Tchá cumprimenta todos os presentes. Alguns a elogiam, enquanto outros perguntam quem é a pessoa que está com ela. Tchá então o apresenta como o irmão Qian, aquele que venceu a batalha contra Xu Shao na última live. Impressionados, eles comentam o quanto ele era jovem. Lin Xin, ao ver aquele monte de gados pré-históricos, percebe que Tchá reuniu justamente as pessoas que mais enviaram presentes para ela, e então se dá conta de como ela era esperta. Já reunidos ali, Sr. Zhao comenta que o Prota foi ao aeroporto buscar Tchá de lambreta. Impressionados, alguns começam a rir. Outros comentam que só podia ser uma brincadeira, já que ele tinha gastado mais de 20 milhões em uma live. Enquanto isso, outros calculam que, se ele tinha apenas 20 milhões, não deveria ter mais de 1 bilhão de patrimônio. Aproveitando o embalo, um dos gados velhos questiona se o seu sobrenome era Lin, pois conhecia todas as famílias ricas daquela cidade e nenhuma delas tinha esse sobrenome. O Prota, já carregando o sistema de opressão, apenas fica calado e não responde. Tentando se aproveitar da situação, os gados, agora ávidos, começam a desdenhar do Prota. Sr. Zhao, inconformado, pergunta se o Prota era uma farsa e ainda tinha feito ele carregar sua lambreta. Outros recomendam que Tchá não se deixe enganar por ele. Tchá, olhando bem para o Prota, diminui ainda mais sua favorabilidade. Mesmo com todos falando, Tchá se lembra de que, quando estava no carro, verificou o celular do Prota e viu que ele realmente era dono da conta, pobre de dinheiro. Ela não sabia se o Prota ainda estava se vingando dela, e sua única preocupação era que o Prota não tivesse dinheiro para ela pegar,
próxima ao Prota. Tchá pergunta ao Prota se ele pertencia à família Lin de Xangai. O Prota, percebendo que Tchá fizera aquela pergunta mais para atender os interesses dos gados velhos do que os dela, diz com firmeza que não pertence àquela família, que tinha muito mais dinheiro do que a ela. Ironizando o Prota por ter dito que tinha mais dinheiro que a família Lin de Xangai, todos os Matusaléns presentes começam a rir do Prota, insinuando que ele não deve ter conseguido marcar um encontro com Xuang e estava tentando enganar Tchá, e que provavelmente o dinheiro que ele gastou na live deveria ter vindo de um prêmio de loteria. E, para aumentar a opressão sobre o Prota, perguntam a ele quantos supercarros ele tinha, já que ele dizia ser mais rico que a família Lin de Xangai. O Prota, puxando Tchá pelo ombro, diz com um sorrisinho maroto que não tinha nenhum carro. Dando uma encarada em Tchá, como um gato faminto encarando uma ratazana gordinha, pergunta bem baixinho a ela de que tipo de carro ela gostava e que iria comprar um para ela agora mesmo. E, depois de um coice de opressão bem na boca do estômago, os gados perdem a linha, dizendo que era para ele tirar as mãos de Tchá, outros perguntando se ele achava que dava para comprar um carro como em uma feira livre, insinuando que ele estava querendo fugir e que não deveria fingir ser rico. Tchá, já começando a ficar desconfiada, começa a sentir cada vez menos favorabilidade pelo Prota, mas ainda com esperanças e mantendo a pose, pergunta ao Prota se era sério e, chamando-o agora de Lin Xin, diz que gostava de Ferrari FA60 e promete ao Prota que se lhe desse uma, daria a ele um presente de igual valor. Vendo a queda brusca na personalidade, o Prota fica impressionado com como ela atuava tão bem, parecendo estar com o mesmo entusiasmo do início. Rapidamente, o Prota se levanta e diz a ela que estava indo comprar uma para ela. Tchá se despede dele com um sorrisinho desconfiado. Meia hora depois, todos já estão na frente do hotel, uns dizendo que o Prota era apenas um palhaço e os tinham feito perderem tempo, outros dizendo que deveriam ir dali a um karaokê. Tchá não diz nada, pensando que ainda tinha um pouco de esperanças no Prota, mas que ele realmente deveria ser um mentiroso. E, enquanto eles estavam ali a se decidir o que fazer, são banhados por uma misteriosa luz opressora, provavelmente saindo de algum supercarro. E, logo após recuperarem a visão, a primeira coisa que conseguiram ver era a figura opressora do Prota, com as mãozinhas no bolso, cercado de supercarros. Era tanta luz misturada com opressão que nenhum gado conseguia ruminar nada. Opressivamente, o Prota se vira para os presentes e, modestamente opressor, pede desculpas pela demora, porque tinha muitos supercarros para chegar. Enquanto o funcionário da concessionária dizia que, uma vez que os ativos do Mestre Lin foram verificados pelo cartão Diamante Negro do Banco Dragão, o mínimo que podiam fazer era trazer os carros para que o Prota escolhesse um. Tendo recuperado o dom da fala, um dos gados não conseguia acreditar que tinha ouvido o cartão Diamante Negro do Banco Dragão, já que só podiam ter esse cartão quem tivesse mais de 1 bilhão em ativos, e se aqueles carros eram falsos ou alugados para ele fingir. Já outro gado, conhecendo bem o dono da concessionária, ruminava que ele tinha feito essa graça ao Prota era porque ele realmente era opressoramente rico. Voltando-se diretamente para Tchá, o Prota diz que a Ferrari FA60 que ela tinha escolhido custava apenas 15 milhões e que isso era muito barato para ele dar a ela. Ela, sem entender nada, pergunta se ele achava mesmo que era muito barato. Ele diz a ela que o dono da concessionária disse que quem gosta da Ferrari FA60 também gostaria da Ferrari Aleph. Então o Prota, tirando o brabo dourado do bolso, massacra o rebanho de gados, passando 32 milhões na maquinha de cartão, comprando uma Ferrari Aleph para Tchá.